Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor. Eu estou gravando a aula de excelência em serviços de eventos e buffet, tá? Eu gostaria de contar com a participação de todos aqui na nossa disciplina e, e é super importante que vocês tenham acesso ao material que está na plataforma. Caso vocês não tenham acesso à plataforma, por favor, fala com o professor Felipe para ele poder ajudar vocês, porque é muito importante que, que vocês tenham esse acesso às aulas para vocês não perderem conteúdo, porque o conteúdo está sendo ministrado, o conteúdo está sendo passado, as aulas estão sendo gravadas e postadas. Aí depende da proatividade de vocês, para vocês conseguirem absorver. Quanto mais vocês absorverem, melhor. Então, assim, eu conto com a colaboração de vocês. É, então, conto com a colaboração de vocês para que a gente não tenha mais esse problema de, por exemplo, não entrar nenhum aluno aqui na aula. Eu vou mandar o link da, da disciplina lá no e-mail de vocês e vocês têm que clicar no link para ter acesso à plataforma. Se você tiver dúvida de como tem acesso à plataforma, é só olhar o anexo que eu vou mandar no e-mail de vocês. No anexo, vocês vão ver o passo a passo que foi em um PDF de como fazer o acesso à plataforma no caso do aluno, tá bom? Então, assim, a aula de hoje é etiqueta do garçom, né? A gente vai trabalhar na questão de eventos. O que que é importante na questão de eventos e buffet? O garçom é a figura mais importante, até mais que o próprio cozinheiro, porque ele que vai estar na linha de frente, né? Falando com os clientes, demonstrando a qualidade ou não do serviço, né? Um bom garçom ele demonstra uma boa qualidade de serviço para o cliente. Por quê? Porque o garçom ele é a porta de entrada para um evento, né? Para um restaurante que seja. Se a comida for boa, né? Mas o garçom não for tão bom, pode ter certeza que seu restaurante ele vai ser tomado como um restaurante ruim, né? Então, assim, é, fiquem espertos em relação ao treinamento do garçom. E o que que é importante dessa disciplina de hoje? Para a gente conseguir fornecer um treinamento, você tem que ser capaz, após o término dessa disciplina, de fornecer um treinamento para o garçom de vocês. Por que esse treinamento é importante? Porque geralmente quem trabalha como garçom são pessoas mais simples, que não têm um treinamento adequado para a função, né? Ser garçom não é só levar a bandeja, né? Você pode ver nessa figura, por exemplo, outras funções do garçom, né? Então, assim, se você acha que ser garçom é só levar uma bandeja, você está extremamente enganado. O garçom, ele é a cara do seu restaurante, ele é o que serve você, o, ele é o ele vende, desculpa, ele trabalha como um vendedor também, né? Principalmente em pequenos restaurantes. Na Europa, o garçom também, geralmente, ele faz pequenas mise en places, ele faz pequenos couverts também. Então, assim, se você acha que o garçom só serve para servir bebida, você está extremamente enganado. Ele é o vendedor da sua casa. Se você não tiver um vendedor mal treinado, mal educado, você fica como um restaurante com um péssimo serviço de qualidade. E aí você acaba não conseguindo ter sucesso, né? Porque independente do tipo de comida que você servir, se for um restaurante sem qualidade, você não vai ter sucesso, ok? Então, assim, eu Eu peço para que vocês participem e prestem atenção. Qual que é a postura profissional que um garçom deve ter? O garçom deve ter bons hábitos, né? A gente sempre fala, um garçom ele deve ficar ereto, né? Coluna reta, né?
e ter uma habilidade com a bandeja. Por que habilidade com a bandeja? Porque a bandeja vai ser a extensão do braço desse garçom. Caso o garçom não tenha habilidade com a bandeja, ele pode ser alocado para outros serviços no salão que não necessariamente ele vai precisar levar a bandeja, né? Ele pode ser alocado para um serviço de bar, ele pode ser alocado para um serviço de mise en place, né, como um comim, por exemplo, mas a bandeja é super importante para que você consiga trabalhar e ter uma postura profissional adequada, né? Então, assim, o treinamento com a bandeja se faz extremamente necessário nos serviços de eventos e buffet, tá? Por quê? Porque geralmente são garçons menos experientes, então você tem que ensiná-los a trabalhar com a bandeja. E vale lembrar, pessoal, que existem várias bandejas no mercado, né? Não adianta vocês querem comprar uma bandeja de inox super escorregadia, não dá nada para esse garçom e querer que ele faça milagre. Não, você tem que comprar uma bandeja com um forro antiaderente, que grude na mão, esse tipo de coisa que tem no mercado. Você sabe que tem a boa e a ruim, né? Então, assim, não adianta você pensar em economizar em bandeja e, por exemplo, em roupa de garçom também, essas coisas, tá bom? Então, outra questão que o garçom é importante, ele é super importante também na questão da postura profissional do garçom, a questão do uniforme, tá bom? A questão do uniforme é super importante. Se você for prestar atenção, os melhores locais têm os garçons com os melhores uniformes. Isso está estritamente ligado ao serviço de evento ou buffet. Vamos supor que uma multinacional vá fazer um evento de inauguração de uma nova marca. Caso você acha que como que deve ser a roupa profissional, né? A roupa deste garçom, né? Ela deve ser impecável, ela deve ser bonita e tal. Por quê? Imagina se uma multinacional fazer um evento com garçons desleixados, passa para os clientes que aquela empresa é desleixada também. Então é super importante vocês manterem essa essa questão aí da roupa, ok? É, Então, eu só tô mexendo aqui, pessoal. Não sei se vocês estão vendo o slide. Eu vou voltar aqui só para ter certeza, né? Agora sim. Então, assim, qual que é a postura profissional que a gente espera de um garçom? A gente espera um garçom super educado, né? Com um bom nível de escolaridade. Eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei uma vez num evento judeu, né? Eram todos judeus que tinham uma religião extremamente diferente do que o povo brasileiro está acostumada, né? Com costumes típicos. Então, assim, se a pessoa tem que ter um entendimento de respeitar o próximo, de respeitar a religião do próximo, respeitar a opinião do próximo também. Questão política também, sempre sorrir e sair, não conversar com o cliente é a regra que eu acho muito bem. Muito boa da gente, tipo assim, evitar ao máximo ser amigo de cliente. Cliente é cliente, não pode ser seu amigo, tá bom? Então, assim, o que que é importante? As técnicas do bem servir. Nas próximas aulas, nós vamos aprender as técnicas de serviço para restaurante, que pode ser para evento e buffet também, né? Que seria, por exemplo, serviço direta, serviço inglesa, serviço francesa, empratados, entre outras coisas, né? Outra questão importante no tocante ao garçom é é a questão do atendimento aos clientes, que deve ser feito sempre com um sorriso, né? Sempre com um sorriso no rosto e sempre muito bem animado para que isso ocorra. Vamos no próximo. Bom, quem que é o garçom, né? O garçom é o funcionário do restaurante ou funcionário do bar, né? Pode ser tanto do restaurante, o restaurante ou um bar. É ele que tem o maior contato com os clientes, ou seja, é o seu vendedor, né? A opinião que o cliente forma do estabelecimento está diretamente relacionada com o tratamento que recebeu desse profissional. Então, assim, eu peço para que vocês realmente se atentem a esse fato, né? Porque
O que tem de reclamação de garçom ruim, a pessoa nunca mais volta aqui por causa do atendimento. Nossa, é o que eu mais ouço, né? Em conversas com amigos que trabalham na área ainda, né? Até com os outros professores, né? Vira e mexe, alguém fala assim, nossa, aquele lugar tem a comida tão boa, isso aqui eu não volto por causa do atendimento. Então, para você ver a importância do atendimento do garçom, ao garçom, ok? Então, o que que é importante que vocês também percebam o comportamento compatível com a sua profissão, né? Não adianta você contratar um garçom, por exemplo, que não consegue se comunicar direito, que não consegue raciocinar e resolver problemas, né? Você vai estar dando um tiro no próprio pé. Eu já vi garçom brigar com cliente, garçom discutir com o patrão na frente dos clientes também, garçom chegar alcoolizado, entre outras coisas, né? O garçom ele tem que ter uma postura compatível com a sua profissão. O mercado de trabalho é bastante amplo, né? Entretanto, eu vou até mostrar aqui para vocês que tem muitas chamadas para contratação de garçom, né? Então, toda hora, eu coloco lá garçom na internet, você vai achar, procura esse garçom, né? Mas é questão que eles não procuram qualquer tipo de profissional, eles procuram um profissional, vamos dizer assim, treinado, né? Com experiência. Você pode ver aqui, ó, estamos contratando com experiência. Contrata esse garçom com experiência, ou seja, o garçom experiente ele é muito valorizado no mercado de trabalho. Ele é um uma mão de obra não tão barata, né? E ele é valorizado no mercado de trabalho. Então, assim, o que que a gente precisa se tocar é que esse garçom, ele também não tem muitos, assim. Então, existem duas opções quando vocês estiverem trabalhando com eventos e buffet. Ou você contrata um garçom experiente, que seja um garçom, assim, digamos, mais experiente, mais profissional, que você vai pagar mais, ou você treina alguém, né? Caso você for treinar alguém, é de extrema importância você prestar atenção nas regras de postura e habilidades do garçom, que nós vamos falar mais para frente, tá bom? Então, assim, peço por gentileza vocês prestem atenção nessas condutas, anotem as condutas, porque a gente sabe que vai ser difícil contratar um garçom experiente, galera. Eles ganham bem, bem mesmo, não ganham pouco, não, tá? Um garçom experiente hoje, ele consegue tirar um salário muito bom. Só que o mercado precisa deles, né? Então, vai ser muito difícil ele trabalhar assim, com alguém que tá começando agora. Entretanto, tem uma vantagem, né, o serviço de eventos e buffet, que é a seguinte, o próprio garçom, ele faz bico, né? Às vezes ele tem um serviço fixo, vamos supor um restaurante que abre na hora do almoço e de noite ele faz bico, né, para buffet. Então aí você pode até contar com eles, mas é mais difícil, tá bom? O que que é importante no mercado? O mercado é muito bom, né? Como a gente falou, ele precisa de um profissional proativo, determinado, que tenha prazer em bem atender aos clientes, com atenção e simpatia. Entretanto, ele também precisa de um profissional atualizado. E como que é esse profissional atualizado? Você tem que fazer cursos com ele, né? Ah, mas que tipo de curso a gente tem que fazer com o garçom? Ó, a gente tem que fazer cursos, por exemplo, cursos de vendas, técnicas de cardápio. Ah, qual que é o cardápio que eu tenho aqui? Quais são os principais pratos que eu tenho aqui? Ok? Então, para você conseguir fazer esse tipo de curso, é de extrema importância que você também esteja capacitado para isso. Então, tem duas disciplinas no curso que te capacitam para isso, que é essa disciplina de hoje e a disciplina de serviços de bebidas, alimentos e bebidas, ok? Então, assim, é, você tem que estar capaz, após o término da sua graduação em gastronomia, de fazer um treinamento para o garçom, tá? E o que que é importante você entender no lugar da garçom? A primeira impressão é o que fica, né? E a primeira impressão vai fazer com que o cliente goste ou não do seu estabelecimento comercial.
E o bom entendimento é inevitável. Se você tiver um bom entendimento, com certeza o cliente vai gostar e vai sair elogiando e falar a novos clientes, né? Quais são as regras da boa convivência do garçom? Um garçom deve ser cortês na medida certa, né? Então ele não pode exagerar na cortesia, ele não pode ficar toda hora babando o ovo do cliente, né? Ele tem que ser cortês e se retirar, simples. Então eu sou cortês, eu me retiro, por exemplo, olá, boa noite, desejo uma mesa? Sim. Leva a pessoa à mesa e se retira. Leva o cardápio e se retira. Retira os pedidos e se retira. Ok? Sempre com lembrando da boa educação, né? Pergunta, evite perguntas pessoais aos clientes, como você está, como está a esposa, como que tá os filhos. Isso é irrelevante, né? Na verdade, o cliente quer chegar, pedir o prato dele, ser bem atendido e ir embora, né? Então, só se você tiver um grau de intimidade muito grande com aquele cliente, por exemplo, um cliente habitué que vai todo dia no restaurante ou toda semana ele aparece, você conhece ele há muito tempo, mas evite questionamento sobre interesses pessoais do cliente, tá? Até uma questão de ética aí, né? Não interessa pra gente o que o cliente faz ou deixa de fazer, né? Eu até tive um caso num outro restaurante italiano que eu trabalhei, que um cara perguntou assim pro cliente: e aquela moça que você veio semana passada, né? E ele tava com a esposa dele, e aquela outra moça, ninguém sabe quem é, né? Mas a gente imagina que não seja algo tão certo. A esposa largou do cara. Então, assim, o garçom foi mandado embora, porque o cliente era um cliente habitual. Perdemos um cliente, que era um cliente que ia toda semana, né? E chegou uma semana ele foi com uma mulher, na outra semana ele foi com outra, daí o garçom questionou e ele foi mandado embora. Então, tem que tomar muito cuidado no tocante a essa parte de ser amigo de cliente. A gente não pode ser amigo de cliente, ok? Então, assim, vamos lá, pessoal. É, tem algumas expressões que são cortês e não são invasivas. Com licença, obrigado, boa noite. A senhora precisa de algo, o senhor precisa de algo, posso ajudar? Então, assim, sempre receptivo e atencioso, tá bom? Então, vamos voltar nos slides. Bom, outra coisa que é questão importantíssima no tocante ao garçom é a limpeza. É a limpeza, tá? Por que a limpeza é importante? Porque a limpeza das mesas e a limpeza do uniforme e higiene pessoal do garçom também transmite uma imagem que o restaurante é limpo, né? Então é super importante você sempre manter as mesas limpas e ter uma higiene pessoal, né? Clássica, né? Aquela limpeza, aquele garçom clássico, né? Nós vamos ver mais pra frente. Então deve-se evitar perfumes fortes, né? Ah, eu gosto do perfume amadeirado. Esquece, gente, esquece, porque aquele perfume às vezes dá dor de cabeça no cliente, o cliente sente e vai tomar um vinho e fica com o cheiro do perfume. Não é importante, né? Não é interessante. Um perfume bom, né? Ele fica no corpo umas 4 horas. Então, assim, é legal que vocês tenham a noção que quem trabalha com o público não pode usar perfume, né? Então, não deve usar perfume com fragrância forte, porque o público sente, tá bom? Corte de cabelo em dia, barba sempre feita, unha feita, né? Dente escovado, entre outras coisas. Então, outra coisa que vocês devem fazer é orientar os garçons a sempre manter atenção à mesa quanto ao acúmulo de sujeira, né? Então, toda hora passar dando uma limpada, né? Que mesmo durante a refeição pode fazer alguma tarefa como repor guardanapos, escolher palitos, pratos, copos sujos. Perceber que a bebida da mesa terminou e sugerir mais alguma coisa também conta muito. Então, pessoal, aqui a gente pode falar para vocês, demonstrar um garçom clássico, né? Olha como que tá o garçom, né? O garçom aqui, ele tá muito bem arrumado, né? Ele tá muito bem apresentado, né? Com uma roupa, uniforme adequado, segurando as taças na técnica certa, pelo bojo, para não deixar dedos, né? Pelo bojo não, desculpa, pela haste, para não deixar dedos. Então, você pode ver, por exemplo, a roupa, né?
gravata, roupa social limpa, né? O cabelo mais moderno, mas ele tá penteado, o rosto sem barba e o avental. O avental é super importante no serviço de garçom, por quê? Porque o avental, ele conota é, limpeza, com certeza, porque ele protege o uniforme do garçom e ele tem essa entrada aqui onde você consegue guardar sua comanda, você consegue guardar uma caneta, entre outras coisas, tá bom? Então, sobre treinamento de garçom, eu vou dar um exemplo de treinamento de garçom que é muito importante que vocês façam, né? Ou vocês sempre atuem tentando fazer esse tipo de treinamento, que é o treinamento de boas práticas de higiene, né? Se você vê bem aqui, o treinamento de boas práticas de higiene, ainda mais nessa época de Covid-19, né? A gente pode falar que é o treinamento mais importante que tem que ser feito com os garçons, né? Por quê? Porque o garçom tá em contato diretamente com o alimento, né? Desculpa. Com o alimento. Então, assim, o contato com o alimento faz com que o garçom seja um transmissor de doenças transmitidas por alimentos, né? Então, assim, de bactérias, vírus, entre outras coisas. O que que a gente solicita é fazer esse treinamento de lavar as mãos, escovar os dentes, fazer a barba, cortar as unhas, né? Entre outras coisas. Então, higiene pessoal, higiene corporal, assim, é super importante no fazer um treinamento para os garçons. Conhecer o cardápio, não tem coisa mais desagradável, né? Nós estamos em habilidades que a gente espera do garçom. Quer ver, ó? Regras da boa convivência, né? Habilidades, né? Então não tem uma coisa mais chata do que você chegar num garçom e falar assim: opa, eu quero tal prato. Você pode me explicar como que ele é? O garçom fala assim: calma aí, eu vou dar uma olhadinha lá na cozinha. Isso é muito desagradável, isso não é nada elegante e isso demonstra um pouco de despreparo da equipe. Então, assim, o garçom deve conhecer o cardápio de ponta a ponta. Postura do garçom. Quando os garçons têm postura e roupas padronizadas, transmitem a imagem de organização e esmero, ok? Ter uma postura correta é andar o mais ereto possível, cuidar para não trombar em mesas e cadeiras. Então, aquele garçom desajeitado, ele não é tão bom. Tem que ser um garçom mais simples, ok? Mãos quando desocupadas atrás do corpo, não se escorar em cantos e paredes, mas procurar um local estratégico onde consiga enxergar a maior quantidade de mesas possíveis, ficar atento para perceber algum cliente chamando. Rapidez, pessoal. O garçom deve ser extremamente rápido com a comanda eletrônica ou com a comanda manual. A rapidez do garçom está intimamente ligada com a rapidez com que o prato vai chegar ao cliente, né? Ninguém pode ficar esperando. Então, assim, hoje existem técnicas que a gente chama de comanda eletrônica, né? Que é uma comanda por celular que vocês podem observar na aula 8 de vocês. Vou deixar lá para vocês darem uma olhada. E vocês conseguirem ter uma noção como funciona essa comanda eletrônica. Mas nada mais que é um aplicativo de celular onde aparece vários pratos, você já clica nos pratos e esses pratos vão direto para a cozinha, né? O garçom não tem que se deslocar até a cozinha, né? A comanda eletrônica, ela manda o prato para a cozinha, sai na impressora da cozinha e sai também no caixa. Então, assim, é super rápido. Antes, o que cada protocolo antes? O garçom fazia três comandas, uma para caixa, uma para cozinha e uma para ele. Agora não, agora ele só digita no smartphone normal e sai lá no restaurante na cozinha, tá bom? E quais são as funções básicas do garçom? Preparar o local de trabalho, o mise en place do salão. Preparar, organizar e esterilizar os materiais e utensílios utilizados no salão. Fazer mise en place das mesas, recepcionar e acomodar os clientes, anotar os pedidos dos clientes. A gente já falou sobre as funções do garçom, então vou passar rapidamente, tá bom? Fazer o pedido da cozinha, servir alimentos, bebidas,
aprendendo as técnicas de bem servir, né? De serviço, atender as reclamações dos clientes, recolher o pagamento das contas dos clientes, zelar pelos equipamentos e utensílios. E quais são os principais quesitos para um bom relacionamento profissional? Não tem como você trabalhar em restaurante sem saber trabalhar em equipe. O trabalho em equipe é super importante nos restaurantes. Por quê, pessoal? Porque o respeitar o outro, né, é o mínimo para a gente poder viver em sociedade. E trabalhar junto tem que ter um respeito ao próximo, senão a gente não consegue trabalhar junto. Vou dar algumas dicas aqui, ó. É, procurar ajudar os colegas de trabalho, né? Trabalhar em equipe se um garçom está com dificuldade, derrubou alguma coisa, você vai lá ajudar, sem dar bronca, só ajuda e sai fora. Controlar suas reações agressivas, não entrar em discussões sem fim, né? Saber ouvir e aceitar que o outro pode ter razão. Não é porque é o que você não quer ouvir que a pessoa está errada ou certa, tá bom? Não gritar ou ser mal educado com os colegas de trabalho. A educação nunca é demais para o profissional garçom. Em relação ao comportamento, a gente já falou sobre a educação do garçom, que deve ser muito refinada. Entretanto, eu destaco mais duas dicas de comportamento aqui para vocês. Como, por exemplo, ser discreto, não se intrometendo ou criando excesso de intimidades com os clientes, ou ser honesto em todos os aspectos com a empresa, com os colegas e com os clientes. Habilidades. Conhecer as técnicas de serviço de garçom, buscar aprimoramento profissional, como a gente já falou, ter domínio das técnicas de vendas, né? Conhecer idiomas estrangeiros para comunicar-se com turistas. Além, precisa seguir de alguma regra de conduta e de postura enquanto estiver trabalhando. O que eu gosto de salientar agora, assim, né, nesses slides próximos, é assim, para você não ficar amigo de cliente, não ficar fazendo negócios com cliente, vendendo coisas assim pessoais que não tem nada a ver com o restaurante. Isso é super comum e eu acho muito desagradável, tá bom? Outras habilidades. Opa, tem bastante slide ainda. Outras habilidades esperadas para o serviço de garçom. Ter sensibilidade para entender a necessidade dos clientes. Às vezes é um cliente com uma criança, você vai ter que levar uma cadeirinha, vai ter que levar um algo adaptado para ele, né? Um cardápio diferente. Ser pontual e assíduo, apresentando-se 10 minutos antes do início do seu turno de trabalho. Então, né, a gente vê muito nesse ramo que infelizmente as pessoas não dão valor, ou seja, elas realmente chegam atrasado e, e como elas chegam atrasado, elas não estão vendendo e estão dando prejuízo para o patrão, tá? Ser dinâmico e criativo, mostrando disposição para executar o trabalho e resolvendo problemas inesperados. Ou seja, nesse ramo acontecem muitos problemas inesperados. Por exemplo, uma roupa suja que suja do nada, quebrou uma taça, um vinho que não está bem, um vinho que avinagrou, entre outras coisas. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer do limão uma limonada. Se der algum trabalho, com muita educação, vocês têm que pedir para com licença, eu vou ver na cozinha o que aconteceu, vou trocar esse vinho para o senhor. Resolver o problema. Ninguém quer alguém que não resolva o problema, que traga mais problema. Ter facilidade de comunicação e expressão, pois a essência do seu trabalho é comunicar-se com os clientes. Saber trabalhar em equipe, né? Ter respeito por seus superiores, pelos colegas de trabalho e pelos clientes. Eu já falei aqui. Regras de conduta. Pessoal, existem algumas regras de conduta que são importantíssimas que a gente siga, né, em relação ao garçom. Como, por exemplo, andar em passo normal no salão sem correr. Falar em tom de voz normal com os clientes, nem alto nem baixo, nem alto nem baixo demais. Não falar mal de colegas de trabalho da empresa. Não comer, beber, fumar, mascar balas ou chicletes no local de trabalho. Ou seja, são regras extremamente básicas assim para qualquer trabalho, não só para garçom, né?
Não utilizar o telefone, equipamentos ou materiais do restaurante para fins pessoais, né? Manter o diálogo com os clientes de uma forma, um nível formal, nunca entrando em intimidade dos clientes. Então, agora nesses debates, a gente vê muita questão política sendo tratada com os clientes. Então, eu gosto até de dar um exemplo, que eu tenho uns amigos que iam comer no restaurante e devido ao debate político do garçom com eles, eles pararam de ir comer naquele restaurante. Ou seja, o restaurante perdeu cliente por causa do garçom, tá bom? Ouvir o cliente é só emitir o seu ponto de vista quando ele for pedido. Ou seja, se o cara fala que o prato tá ruim, ele não tá pedindo a sua opinião, ele tá falando que o prato tá ruim, ponto, né? A sua função é arrumar resolver aquele problema, tá bom? Então, vamos para a próxima. Regras de postura. O garçom deve ficar com o corpo reto, elegante, mas sem ficar tenso. As mãos, se desocupadas, devem ficar atrás das costas. Né? O garçom não deve se escorar nos móveis, cadeiras ou bancos do restaurante ou bar. Um garçom escorado dá a impressão de um garçom ruim, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje finaliza com esses garçons aqui. A gente pode ver o uniforme clássico de garçom, com terninho, né? Ou só o próprio uniforme com colete. E super importante manter uma postura, cabelo alinhado, barba feita, né? Dente escovado, unha curta. As técnicas de servir também importam muito, ok? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e caso precisem de algo, pessoal, vocês podem contar comigo.